Boa noite a todos. Estamos muito com sentimento de realização de ter o Rafael conosco. Eu conheço o Rafael de longa data e estivemos juntos no colégio Yavne. E eu tenho um carinho muito grande por esse rapaz, pela irmã, pela mãe. Até pedi que tivesse uma oportunidade deles virem aqui também. Fiz questão de encontrar com ele antes, sentamos junto. Acompanhei à distância toda a história dele em particular. Estamos acompanhando a história de Israel até meia hora antes. Todos nós estamos conectados em rezas, em preces e nos noticiários. Rafael é um símbolo, e esse símbolo muito vai contribuir para a nossa compreensão, pelo fortalecimento da nossa identidade, pela nossa relação com o judaísmo e com o Estado de Israel. E se tínhamos algumas dúvidas, as dúvidas cada vez mais estão caindo. Eu agradeço imensamente o Rafael estar aqui conosco e passo já direto o microfone para tanto o meu querido amigo Roberto Danon, que vem de Brasília direto para cá. Queria agradecer você também. Ele tem lá a sua agenda profissional e eu falei: Danon, dá um jeito aí, vê. E ele deu um jeito e está aqui de Brasília direto. Rafael, aqui é a sua casa, você sabe disso. Fique à vontade. Aqui você fala tudo o que você quiser. Todo mundo veio aqui te ouvir e aprender. Então você fica super à vontade. Danon, bevacachá. Muito obrigado, Rabino Sami Pinto. Um pedido do Rabino Sami Pinto não é um pedido, é uma convocação. Estou sempre um soldado, um escudeiro aqui, Rabino. Conte comigo. Rafael, obrigado por sua presença. Mais uma vez, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Gostaria de começar falando um pouquinho, perguntando para você a respeito da sua infância, da sua ligação com o judaísmo. Conta um pouquinho aí de sua infância em São Paulo. Vamos começar ainda aqui, você morando aqui em São Paulo, nasceu em São Paulo. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui, principalmente pelo Rabino Sami, que sempre me recebeu, a minha família, com braços abertos. Então, minha trajetória no judaísmo e na comunidade se inicia no Yavne, na verdade. Minha família não era religiosa, mas minha avó, ela trabalhou no Yavne, a senhora Baila Uchuler. E aí ela pediu para minha mãe que a gente estudasse lá. Ela queria que a gente estudasse no Yavne. E o Rabino, com toda a bondade dele, abriu as portas para mim e para minha família. E assim se iniciou minha trajetória na comunidade. Eu cheguei a ser do Bnei Akiva também, movimento do juvenil, que inclusive hoje está aqui em Jardins, está nessa sinagoga. Fiquei super feliz em saber isso. E eu já tinha uma relação com Israel, mas era muito afastado. Eu não era igual os alunos do Yavne, que praticamente iam todo ano para Israel. A primeira vez que eu fui foi com a Marcha da Vida, e foi pelo Yavne. Aliás, foi maravilhoso. E aí que se iniciou a minha trajetória. Eu cheguei algumas vezes para estivar lá em Israel, lá no Sharidat. Então, eu comecei um Kiruv aqui também, com o Rabino Sami. Então, essa parte religiosa eu sempre tive ao meu lado, mas eu não me via como o religioso, apesar de sempre acreditar, sempre entender e estar perto. Mas quando eu entrei na faculdade, aos 20 anos, eu praticamente saí da comunidade. E aí que tudo volta, né? Minha relação com Israel volta. Acho que eu trouxe uma foto aqui da minha época do Yavne, que é bem legal. Na época que a gente fazia aniversário, chamava os pais, chamava o pessoal para cantar parabéns. E para mim foi uma época muito marcante, porque apesar de eu nunca ter sido religioso, e minha família também não,
o Yavne abraçou a gente de uma forma imprescindível. Bem legal. Eu sou suspeito para falar, estudei do maternal ao colegial no Yavne, foram as melhores épocas, melhor época da minha vida. Yavne está no coração, com certeza. Agora, como que é que você fez a sua aliá? Você foi morar em Israel, né? Conta um pouquinho quando aconteceu isso, por que aconteceu isso e como foi feita essa mudança. Essa transição? Então, eu nunca tive um lado muito sionista, né? Muita gente fala que se muda para Israel por ser sionista, por acreditar que Israel é o nosso lugar, mas eu me mudei para Israel por segurança. Eu já tinha ido para Estivá, fazer massá, mas ano passado, de janeiro até maio, tentaram me assaltar 2 vezes mão armada aqui em São Paulo. E eu falei, bom, tem a opção de fazer aliá, eu tentar algo lá em Israel, e quando eu voltar, se eu quiser voltar, minha casa vai estar aqui, minha família vai estar aqui, meus amigos. Então, assim, eu sabia a qualidade de vida que era em Israel. Israel não tem assalto, Israel não tem praticamente nada que te tire o direito básico de ir e vir, né? Aqui é incrível como a gente não consegue nem ter o direito de ir e vir, a gente não pode sair na rua, que é perigoso. Então, eu mudei para Israel com esse objetivo. O objetivo inicial era iniciar uma vida nova. Eu já estava formado, me formei na PUC, eu trabalhei no mercado financeiro 6 anos e eu fui para Israel para ser garçom. Ser garçom no hotel. Você é formado em que área? Administração na PUC. E aí eu fui para Israel para ser garçom. Então até apesar garçom estiloso, hein? Ah, sim. Mas aqui é no Hilton, para vocês terem noção. Muito que chique. E aí, na verdade, assim, apesar do Yavne ter me dado uma base no hebraico, né, ser muito bom, eu não consegui aprimorar tão bem como eu gostaria. Não fui um bom aluno, admito. E aí, eu precisava reforçar meu hebraico para entrar na minha área, né? Então, eu comecei como garçom e eu estava com uma vida maravilhosa. Eu conhecendo gente, tendo uma qualidade de vida. Eu morava com 2 amigos que eu conheci lá, do Rio de Janeiro. Então, assim, eu comecei uma vida. E isso foi em maio de 2023. Não foi difícil a adaptação, com o jeito sabra de ser e tal? Ah, muito. Eu brigava todo dia. Sério? Sério? Mas, assim, mesmo com tudo que tem lá de ruim, ainda é nossa casa. Você se sente em casa. É impressionante. Quando o avião está chegando em Israel, arrepia. É espiritual, não tem o que fazer. É o nosso lugar. É isso que eu sinto. E eu me senti em casa, realmente. Então, eu tava super feliz. Agora, essa semana, deu 1 ano que eu fiz aliá. Então, para vocês terem noção, eu mudei em maio de 2023. Ou seja, eu não tive experiência de exército, eu não tive experiência de mísseis. Uma vez, eu acho que aconteceu de míssil, mas assim, eu não sabia o que era, né, a situação. Então, assim, eu mudei para Israel com esse objetivo de vida. Estava dando tudo certo, até que aconteceu o que aconteceu, né? E aí a gente entra nessa questão e nesse momento a gente vai ver o relato do Rafael. Gostaria que você começasse falando como foi a preparação para ir para o festival, por que o festival, o que você esperava ver no festival e como foi o desenrolar dos fatos. Vamos lá, então. Na verdade, em julho, mais ou menos, a gente fala, né, a Kol Min HaShamayim, é tudo dos céus, é tudo de Deus. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? Às vezes a gente não entende. Então, eu estava na orla da praia, por acaso, um amigo meu pediu para eu levar uma bola, algo que eu nunca tinha feito, levar uma bola para a praia. E eu estava com outro amigo, brincando, tocando para um lado e para o outro. De novo, eu nunca tinha levado uma bola para a praia, e muito menos ficar brincando na orla da praia. Parou um israelense, e ele falou, posso brincar com vocês? Eu falei, claro. Ele falou, de onde vocês são? Eu falei, do Brasil. Aí ele falou, nossa, estou com 2 amigos brasileiros aqui, o Hanani e um outro amigo. E aí, nesse dia eu conheci o Hanani, uma alma assim sensacional, um cara sem palavras, com 23 anos ele sabia 7 línguas, já tinha feito exército, super inteligente, super ágil, absurdo. E aí a gente descobriu que a gente tinha interesse em comum em música eletrônica, raves. E aí ele falou, Rafa, vai ter uma versão do Universo Paralelo lá em Israel. O que é o Universo Paralelo, para quem não sabe? É uma festa que é do pai do Alok, né? O Alok, que é super famoso, DJ, o pai dele faz essa festa há 20 anos na Bahia, aqui. Eu já tinha ido nessa festa. E aí eu falei, bom, uma festa brasileira em Israel, por que não? Isso foi mais ou menos em julho. Em outubro,
uma semana antes do dia 6, do dia 7, o Hanani manda uma mensagem falando: Rafa, comprei o ingresso, vamos? Falei, vamos. Ele falou, o único porém é que a gente não sabe, primeiro, qual é o local exato da festa. Por quê? Para vocês entenderem, as festas, elas enviam a localização 2 horas antes. Então, assim, até 2 horas antes da festa, eu não sabia onde era a festa. Por segurança? Por segurança e também pela mística, né? Pela mística de ser uma festa secreta, mas assim, tinha polícia na festa, então não era essa a questão. Mas, então, e o Hanani ele falou, eu sei que é mais ao sul de Tel Aviv, ou seja, eu sei que é mais ao sul, e ele falou, vamos fazer assim, a gente vai pegar um ônibus, era Shabbat, Simchat Torah, então Israel para o transporte público, então ele falou, sexta-feira, antes do anoitecer, a gente pega um ônibus, vai para Beersheba, que é mais ao sul de Tel Aviv, e de lá a gente pega um táxi até a festa, quando eles enviarem. E esse dia foi maravilhoso, essa sexta-feira. Assim, foi surreal. A gente fez um piquenique, a gente tocou violão, eu, Hanani e a namorada dele, a Rafaela. Posso dizer que foi um dia, assim, eu nunca tinha passado um dia com o Hanani, e foi maravilhoso. E indescritível, indescritível. E aí, no dia 6 à noite, recebemos a localização. Perto de Gaza a festa. 10 quilômetros, mais ou menos. Bem perto. E aí eu perguntei pro Hanani, eu falei, Hanani, é tranquilo a gente ir? Eu nunca cheguei tão perto de Gaza. Aí ele falou, sim, e o meu único medo é que parem a festa. Ou seja, a polícia pare a festa. Eu falei, tá bom. Ele falou que já tinha ido em algumas festas lá, e era super comum ter festa naquele lugar. A gente pegou uma carona com um amigo dele, e gente, a gente ficou 40 minutos tentando convencer o amigo dele a ir na festa. E graças a Deus, ele, não sei porquê, ele gostava, ele falou, não vou. Uau! E aí, a gente chegou na festa, a festa estava maravilhosa, tinham 3 mil pessoas do mundo inteiro, gente da América do Sul, Europa, lugar do mundo, assim, do mundo inteiro, religiões, judeu, cristão, muçulmano, gente do mundo inteiro, realmente. Uma sinergia, uma paz, transmitia isso. Muita alegria, era uma festa muito alegre. E por volta das 6h30 da manhã, de sábado, eu estava sozinho na frente do palco. Nesse momento, o Hanani e a Rafaela, eles estavam vendo... Tinha um espaço lá de quadros, bem legal, eles estavam lá vendo alguns quadros. E aí eu estava sozinho na frente do palco. Foi quando eu começo a ouvir barulho de fogo de artifício. Pá, pá, pá. E aí eu só dou uma olhada assim para cima. Aí eu vejo vários mísseis passando. Vários. Tipo, incontável a quantidade de mísseis. Era incontável. Era muito míssil. Bom, naquele momento pararam a festa e a primeira coisa que falaram foi Tsevadom, código vermelho. Se protejam. Basicamente é isso. Você está num campo aberto, a 10 quilômetros de Gaza e os mísseis passando. E o Iron Dome vindo, né? O antimíssil vindo e estourando o míssil no ar. Ou seja, eu via os mísseis estourando num campo aberto, o risco era que caísse os estilhaços, né? Algo do míssil na gente. Eu me abaixei na hora, eu fiz assim, olhei para um lado, olhei para o outro e cada um com uma reação. Tinha gente chorando, tinha gente correndo, tinha gente filmando, cada um com uma reação. Eu fiquei 1 minuto assim, agachado, e aí eu saí correndo para a barraca, uma barraca que a gente levou, uns amigos nossos levaram, brasileiros, e aí a gente tinha deixado água, mochila, né? E aí eu encontrei o Hanani e a Rafaela na barraca. E aí o Hanani, com toda a experiência dele, ele de exército, ele falou, Rafa, a gente precisa encontrar um bunker. A gente precisa encontrar um bunker. E aí eu falei, tá bom, eu só vou seguir. A gente saiu correndo em direção à estrada, tinha uma estrada bem próxima à festa. E aí, nessa estrada, estava nascendo o sol, assim, a coisa mais linda. E do lado tinha os mísseis passando. E a gente falava, uau, como é que pode? Parece o fim do mundo, parece o apocalipse. E para alguns realmente parecia. A gente filmou esse nascer do sol, para vocês terem uma ideia. Eu não sei nem explicar o que tá acontecendo nesse vídeo. Nossa, vai ser nascer do sol, mano. E em cima na direita a fumaça dos mísseis.
Esse é o Hanani. E aí a gente pegou carona a gente parou um carro, e era por acaso um casal que estava na festa, parou o carro e deu carona pra gente. E o Hanani, a gente pulou no carro, parecia cena de filme assim, eu lembro de eu pulando, e eles acelerando, e aí o Hanani falou, a gente precisa ir pra um bunker, a gente precisa ir pra um bunker. A gente não ficou nem um minuto no carro, a gente chegou no bunker. Eu não sabia o que era um bunker, muito menos um bunker no meio da estrada, né? O que é um bunker no meio da estrada? Bom, esse era o bunker que a gente estava. O que acontece? Por ser muito perto de Gaza, quando vem míssil, você tem 7 segundos para entrar no bunker. Então, para o carro, no ponto de ônibus, como vocês podem ver, é um ponto de ônibus, e você entra nesse bunker. É um bunker onde não tem nem porta. Então, realmente, o objetivo é se defender de mísseis. A gente foi os primeiros a chegar nesse bunker, nós 3. A gente estava bem no fundo do bunker, então a gente até tirou uma foto, a gente estava tranquilo e a gente estava se sentindo seguro. E até uma coisa de energia, né? A gente fala sobre energia, sobre como que é. Agora me veio isso na memória, eu nem falei isso outras vezes, mas eu lembro que quando eu entrei, tinha uma carcaça de um pássaro. E isso me deu indícios de que alguma coisa ruim ia acontecer. Bom, estávamos nós 3 lá no fundo, e aí do nada começou a chegar muita gente. Um espaço para 15 pessoas, mais ou menos. No final tinham 40 pessoas. Não dava para respirar já, era impossível respirar. Imagina, jovens de 19, 20, 21, 22, 23 anos, como eles têm experiência de exércitos israelenses, eles falaram, pessoal, vamos dividir o ar. Metade senta, metade em pé. Você vê como a gente não tem nem noção disso, né? Isso daí nem passa na nossa cabeça. Eu nunca iria imaginar que isso iria ajudar. E realmente ajudou, dividiu o ar. Eu conseguia respirar. Meia hora depois, quando já tinha umas 40 pessoas lá dentro, eu tô bem encostado aqui na parede do bunker, né? Como vocês puderam ver, eu tava de costas. E aí eu começo a sentir tiros vindo nas minhas costas. Vem um tiro, vem outro, aí do nada um barulho de granada e aquele cena de filme, parecia que eu estava num filme. Nessa hora, a Rafaela e o Hanani se agacharam, eles estavam na frente do outro. O Hanani começou a acalmar a Rafa. Eu coloquei minha mão sobre os dois e comecei a rezar. Favor Deus, favor Deus, favor Deus, favor Deus, sem parar, sem parar. Até que eu comecei a ouvir uma voz feminina do lado de fora. Imagina que eu estou aqui encostado na parede, eu começo a ouvir ela do meu lado, assim, encostado assim comigo. Ela falando no rádio, Tsevadom, Tsevadom, de novo, código vermelho, e eu não vou aguentar. Do nada, eu ouço vários tiros, vários, como se fosse do meu lado, e um grito, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, com toda raiva, com toda força, vocês não têm ideia, com todo o ódio. Até então, eu rezava. Depois que ela morreu, eu entendi que já era. Eu entendi que não tem saída. O bunker virou uma loucura. Uma loucura. Gente que estava na frente tentando ir para trás, virou um... todo mundo em colapso. Uma menina, ela realmente entrou em colapso, ela ficou toda a boca na minha costela, ela me mordeu com toda a força, como se eu fosse o terrorista. Ela queria se defender. E aí eu olhei para ela e falei, bom, o que eu posso fazer? Todo mundo vai morrer de qualquer forma. A primeira coisa que eles fizeram foi jogar um gás. Em 30 segundos eu não conseguia respirar, eu tentava puxar o ar, eu não conseguia. E, gente, a primeira cena que veio na minha cabeça foi um homem esquelético, um judeu esquelético, indo para a câmara de gás. Foi a primeira cena. Passou isso na minha cabeça, um judeu indo para a câmara de gás. Era como se eu já tivesse vivido isso em outra vida, não sei. E aí, essa mesma menina que caiu em cima de mim, que me mordeu, ela caiu em cima da Rafa, a Rafa estava agachada. E aí a Rafa começou a gritar em português que ia morrer, não estava respirando, com gás e a menina em cima. Eu e o Hanani tentando tirar a menina,
Imagina 2 homens tentando tirar uma menina e a gente não conseguiu. Não conseguiu. Imagina a força que ela estava fazendo para viver. E aí eu olhei a cara dele, do Hanani, de preciso fazer alguma coisa. E aí ele foi saindo entre as pessoas e foi para frente do bunker. Foi quase na porta. Aí começou. Granadas, tiros. As granadas, aquelas de estilhaço. Então aquela que eles jogam e explode prego, um monte de coisa. E eu só ficava assim, agachado, olho fechado, esperando minha hora. E eu queria que fosse rápido, eu queria tanto que fosse rápido. Mas só demorava. E aí uma das poucas vezes que eu olhei para a direita, que eu abri meu olho, eu vi o Hanani sendo atingido. Eu não sei se foi arma ou granada, eu vi ele agonizando. E aí eu entendi que isso era questão de tempo para acontecer comigo. Do nada, eu desmaio. Quando eu acordo, eu já estou entre vários corpos. Só que, assim, ao mesmo tempo que minha cabeça eu queria ir embora, no meu corpo ele reagiu como fingindo de morto. Impressionante. Eu acordei com tudo esticado, com o olho fechado, sabendo que eu tinha que me fingir de morto. E aí, eu começo a rastejar para cima dos corpos, porque eu precisava respirar. Do nada, esse daí veio agora também, eu lembro de ver um celular, assim, com brilho. Tava muito escuro lá dentro. Um brilho. Provavelmente um pai ou uma mãe ligando pro filho, desesperado. E eu peguei o celular, eu lembro de ouvir a vibração dele. Eu peguei o celular e joguei longe, com medo. Com medo que eles vissem o celular e vissem que eu tava vivo. E aí depois, de novo, tava rastejando. Eu chego mais perto da entrada. Quando eu respiro, na hora eu faço xixi, de alívio, porque eu respirei, na hora, só por ter respirado. Fiz, e aí eu lembro de pensar comigo mesmo, nossa, agora eu posso ir embora, agora eu posso, estou respirando, seja granada, tiro, qualquer coisa, eu posso ir embora. Eu fico um tempo lá, no meio disso tudo, gente, tava uma loucura. Eu vi gente pegando granada e jogando de volta, eu vi pessoas gemendo de dor, pessoas agonizando, morrendo do meu lado. E aí, depois de horas, entra um cara, ele começa a falar algo, eu não entendi o que era. E aí eu abri meu olho, olhei pra ele e eu falei, bom, eu não aguento mais. E pra mim ele era um terrorista, então eu fui pra mão dele. Quando eu tô saindo do bunker, eu vejo, assim, logo depois que eu saio, estava muito escuro lá dentro, eu vejo uma fogueira de pessoas que estavam no bunker pegando fogo. Eles colocaram fogo nas pessoas vivas. E aí eu dou de cara com 6 policiais. E aí, quando eu saí, eu fiquei 5 horas lá dentro, né, fingindo de morto, com todo o ataque. Quando eu saio, eu ainda estou ouvindo tiros. Então, quando eu saí, eu lembro de... Eu saí, aí eu vi os policiais, sentei do lado do bunker, eu me olhei assim, eu falei, uau, como que eu tô vivo? Nossa, eu não acreditava. Só que eu tava morrendo de medo ainda. Eu lembro de falar, nossa, acabei de ficar horas no inferno e ainda não acabou. E aí do nada sai a Rafa, ela começa a gritar, o Hanani morreu, o Hanani morreu, o Hanani morreu. Ela não tinha visto, mas ela, assim... A gente sabia que era para todo mundo estar morto lá. E aí depois saem mais 4 pessoas. Então comigo e a Rafa naquele momento viraram 6 das 40. E só para vocês saberem, como de novo um milagre também, o menino que veio buscar a gente, ele estava no bunker e no começo do ataque, antes do ataque, ele saiu para fazer xixi. E aí quando começou todo o ataque, o tiroteio, ele ficou escondido e durante 5 horas ele ficou escondido do lado de fora. Ele viu uma menina ser estuprada na frente do bunker. Ele viu um menino ser sequestrado. E quando a polícia passou, ele parou o carro da polícia. A polícia quase matou ele, porque acharam que ele era terrorista. Mas ele conseguiu convencer a polícia não queria parar, porque para eles estava todo mundo morto. Eles falaram isso, tá todo mundo morto, nem adianta a gente entrar. E o cheiro, eles não conseguiam entrar por causa do cheiro. E aí
depois que a Rafa saiu, eles colocaram a gente num camburão, e desse camburão a gente foi para outro lugar para ficar embaixo de um carro, esperar reforço. E aí esse reforço levou a gente até outro lugar, que era uma ambulância, e da ambulância a gente foi para o hospital. O tempo todo a Rafa ficava desmaiando e acordando, desmaiando e acordando, e eu fiquei acordado o tempo inteiro. Porque quando eu vi uma menina de 19 anos saindo daquela situação, eu falei, eu preciso cuidar dela. Não sei como eu me coloquei nessa situação, mas acho que isso me salvou. Eu preciso cuidar dela. E aí foi o que eu fiz. Bom, essa história é um pouco do que aconteceu durante. Eu trouxe algumas coisas que eu acho que, assim, tem gente que nega o que aconteceu comigo. Tem gente que fala que eu sou um ator, que eu fui contratado. Vocês acreditam? Tem gente que fala. Mas, querendo ou não, eu tenho provas. Esse daqui foi logo depois, quando eu entrei no carro da polícia. Eu perdi tudo que estava lá. Perdi mochila, boné, tênis, perdi tudo. Só ficou meu celular. Impressionante. Não sei como. Assim, não sei como. Eu nem pensei nisso. Mas depois que eu saí, eu falei, nossa, meu celular tá aqui. Tirei uma foto logo depois. Esse é o vídeo que a gente está embaixo do carro, esperando. A gente aqui embaixo do carro. E aí eu acho que agora eu vou... Também vai ter um outro vídeo mais forte, mas acho que é importante mostrar. Se alguém não quiser ver, eu entendo. Aí acho que agora é foto minha, também, embaixo do carro. As feridas. Eu fiquei com várias feridas de estilhaço, das granadas nas minhas costas, na minha costela. Esse aqui é um amigo meu, Felipe Jurek. Ele atravessou o país estava fechado, as estradas fechadas. Ele conseguiu sair de Herzliya, que é mais ao norte, e chegar lá em Beersheba, no hospital que eu estava. A marca da mordida, que eu tenho até hoje, da menina. Da esquerda das granadas, na minha barriga. E aí acho que começa um vídeo mais forte. Bom, agora é bem no começo do tiroteio, quando eu falei que tinha uma mulher do lado de fora, né, e que eu comecei a ouvir os tiros. Pra vocês terem uma noção como foi. Essas pessoas que estão no vídeo faleceram? Sim, olha eu lá no canto de boné. A maioria. No final sobreviveram 9 das 40. E assim ficou o bunker depois. Agora um vídeo também. Cheio de sangue. Esse tênis preto é o meu. E essa mochila também, preta. Olha quanto sangue. Olha o tamanho do bunker. Olha o tamanho do bunker. Ele dá uma volta rapidinho. É muito pequeno. O bunker, o tamanho dele. Então, 40 pessoas aqui dentro, sobreviveram 9 no final das 40. Então, foi isso que sobrou. E, gente, vamos lá. Eu voltei, né, pra cá. Acho que depois você continua as perguntas, mas
Eu voltei para cá depois de 3 semanas, no último avião da FAB, do Exército, e eu fiz surpresa para minha mãe. Maldade, né? Eu fiz surpresa para minha mãe e aí a gente gravou. Então eu acho que dá um sentimento mais gostoso depois de tudo isso. Pode entrar, Aninha. Pode entrar, Aninha. Vai entrar, senhor. Tadinha. Bom, ela fica 5 minutos assim. Tadinha. E aí, depois disso, eu voltei para Israel. Eu fui visitar os kibbutzim, eu fui visitar o que foi atacado. E aí eu fui com a Rafa. A gente foi gravar um documentário. E aí, vocês verem lá atrás, tem uma fumaça até de um míssil que foi estourado lá em Gaza. Vocês conseguem ver a fumaça. A gente estava com protetor de balas e tal. Mas eu acho que dá um olhar de esperança, né? Querendo ou não, de que tudo vai dar certo. Acho que a gente é bem otimista na nossa vida. Acho que por enquanto é só, deixa eu ver. Um pouquinho do antissemitismo, eu gosto de trazer isso, do que trouxe, tá, depois. Muitas coisas aconteceram. Hoje a gente tem mais de 1000% de antissemitismo no Brasil, tá? Isso daí depois do dia 7. Um pequeno à parte, se puder voltar à imagem, Claro. você repara que o antissemita, antes de tudo, é um ignorante, é um apedeuta, porque ele faz a suástica do lado errado, ele nem sabe. Exato. Então, assim, antissemitismo, ódio ao judeu, assim, não é questão de Israel, mas cresceu mais de 1000% o ódio ao judeu no Brasil depois do atentado do dia 7. Ou seja, atacaram a gente e ainda odeiam a gente por ser atacado. Né? Para quem não viu, terroristas do Hezbollah acabaram atacando a gente. Quase atacaram, né? Estavam planejando. E eu gosto de acabar aqui, eu sei que eu tento fazer essa palestra para quem não é judeu, então, para que as pessoas também se sintam, né? Mas eu acho que vai muito para a nossa comunidade também, eu acho que tem que ter engajamento, eu acho que todo mundo tem que participar, todo mundo tem que forçar, porque se a gente não tivesse o Estado de Israel, eu acredito sim que poderia haver um outro holocausto, porque as pessoas odeiam a gente. Então, se a gente não tivesse um Estado, um exército para nos defender, eu acredito sim que muita coisa pior poderia acontecer. Então eu gosto de colocar essa frase final do Albert Einstein que fala que o mundo é um lugar perigoso de se viver, mas não por causa daqueles que fazem o mal, mas assim aqueles que observam e não fazem nada. Então eu acho que o nosso trabalho aqui, quem está aqui, quem assistiu, é entender que às vezes a gente deixa o nosso papel de lado como judeu, né? Não está me pegando, mas no final te pega. Não tem jeito. Pode ser judeu secular, religioso de esquerda, de direita e todos. Nós tivemos um evento aqui que o Rabino Sami Pinto programou também para uma noite de reza, exatamente para os reféns, e nós dissemos o seguinte, eu reforço aqui, mesmo se a gente tiver um seguidor nas redes, eu acho que é importante a gente ter voz e vez, isso replicar, nós não podemos ficar quietos, eu acho que cada um fazendo a sua parte, nós temos, porque realmente explicar, mostrar, porque eles não sabem nem onde é the river nem the sea, from the river to the sea, não sabem nem que river, nem que sea, nada. Então é uma série de pessoas repetindo bordões de forma ignorante e aumentando o antissemitismo. Totalmente. Agora, Rafa, conta pra gente como que foi a questão psicológica agora, depois como você teve que lidar com isso, que não é fácil. Vamos lá. Eu acho que o fato de ter que ajudar a Rafa me salvou, de alguma forma. Porque, assim, eu tinha que buscar os médicos, não só por mim, mas por ela. Eu tinha que buscar psicólogo por ela. Tudo por ela. E, obviamente, que ia cair pra mim. Mas eu tinha que ajudar ela naquele momento. Ela tava, assim... Eu saí agradecido. Eu saí, tipo... Eu falei, uau, eu tô vivo, eu não sei. A probabilidade de estar vivo era mínima e eu tô vivo. Então, eu saí de lá agradecido. Tanto é que, quando me transferiram para Haifa, eu cheguei em Haifa, no hospital, e a vista lá era para o mar. E aí eu lembro que no dia seguinte, no domingo, eu saí para andar um pouco no hospital, eu mancava muito, estava com muita dor na perna, eu achei que já tinha quebrado. E aí eu sentei na frente da vista pro mar assim, e eu chorava, de felicidade, porque eu estava vendo o mar.
Então, assim, eu saí com um sentimento de gratidão por estar vivo. E ela saiu com outro sentimento, que é um sentimento de dor, muita dor. Obviamente que eu estava com muita dor, mas a gratidão era muito grande. E o dela era só dor. Você acredita que você foi salvo por um milagre, intervenção divina? O que você acredita é seu salvamento? Uma Com missão? certeza, com certeza. Tem algo maior por trás disso. Se eu não acreditar nisso, eu acho que eu fico louco. Porque não tem razão. Não existe razão nisso. É aquela coisa que eu até converso com o meu psicólogo, como que no final a gente não tem controle de nada. Eu poderia ter feito tudo diferente, mas não adianta. Se Deus quer, vai acontecer. Então, minhas ações podem ter me salvado? Podem, mas no final não estava sob meu controle. Quando me atacaram com mais 40 pessoas e eu sobrevivi entre as 40, eu não fiz nada para isso a mais. Com certeza, para mim, teve uma intervenção divina, com certeza. Você acredita que houve uma falha grave? O que acontece? Como vocês analisaram lá a questão do que aconteceu? Porque a gente tem discussões, né, onde tem um judeu, tem 5 opiniões. Né? Então, como vocês viram isso lá? Uma coisa que eu lembro muito bem é que no começo do ataque, quando só estavam os mísseis, sem o ataque terrestre, a gente estava no bunker e os israelenses eles falavam: como que deixaram ter uma festa com essa quantidade de mísseis? Ou seja, como que o exército não previu esses mísseis? Porque a quantidade de mísseis já era um absurdo. Não era sobre o ataque terrestre, mas era a quantidade de mísseis que estava passando. Então, assim, obviamente houve um erro, mas todo mundo erra. Eu acho que aquela coisa, tentaram atacar Israel durante 80 anos, uma hora ia passar. Não tem uma hora isso ia acontecer. E na minha teoria também, eu tenho uma teoria divina, né, mais religiosa, de que o nosso povo, sempre que está separado, a gente recebe um tapinha na cara. Deus vai lá e dá um tapa na nossa cara. O que eu vi de união depois do atentado foi surreal. Então, antes do atentado, você via os religiosos brigando com os não religiosos e vice-versa, inclusive em Yom Kippur, que é o dia mais santo da nossa religião, e aí você via briga, você via desunião, e aí veio o tapinha de Deus na nossa cara para falar: ó, se vocês não se unirem, tem quem queira matar vocês, viu? Então, eu acho que foi um tapinha de Deus nesse sentido, mas óbvio, teve erros, mas se eu for encontrar culpados, eu vou demorar uma vida inteira. É igual a Guerra de Yom Kippur, que até hoje a gente não sabe essa resposta. Na verdade, a questão não é nem só encontrar culpados, mas ver como não acontecer mais. Como o seu ponto de vista, como não acontecer um fato como esse mais? Eu achei que nunca ia acontecer, né? Então, assim, uma coisa que mudou é que hoje, para mim, o impossível não existe. Qual era a chance de eu estar no lugar errado, na hora errada e ter um ataque terrorista? Bom, aconteceu. Então, o impossível não existe. Então, eu confio muito no exército israelense, eu confio muito em Israel. Para mim, ainda assim, é o lugar mais seguro do mundo, pra gente. Não tem lugar mais seguro e que eu me sinta mais seguro do que Israel. Eu tenho meus traumas, obviamente, mas é o lugar que eu mais me sinto seguro. Não tem jeito. Agora, como você vê a relação que ficou com os árabes, inclusive com os árabes israelenses? Porque eu estive em Niroz, né? E a moça que estava contando falou que a irmã dela está fazendo uma reforma na casa dela com um empreiteiro árabe que ela conhece há muitos anos. E a maioria dos empreiteiros, enfim, desse pessoal que trabalhava, eles traziam informações, né, para o pessoal de Gaza. E aí ela perguntou para a irmã: depois de tudo isso, você vai continuar a reforma do seu apartamento com esse empreiteiro? Ela falou: sim, eu confio nele. É muito delicado isso. Como você vê essa relação lá? Eu vou falar do meu histórico. No hotel que eu trabalhava, na frente da praia, lá no The Panorama, um dos meus melhores amigos se chama Mohamed, reza 5 vezes por dia, muçulmano. E depois do atentado, eu fui lá no hotel. Eu fui falar com o Mohamed chorou por mim. E aí eu falei: Mohamed, você sabe que no meio de toda a bagunça, de tudo que estava acontecendo, eu pensei em você? Eu pensei que se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido comigo. Ele estaria como assim: o Rafa é meu amigo, não mexe com ele. Eu pensei nisso, no meio do caos, assim. E aí ele deu uma risada para mim e falou: Rafa, se eu estivesse lá eu também teria morrido. Ele falou: aqui não é uma questão, aqui é o Hamas.
E aí o que ele me falou, obviamente que tem palestinos ruins, obviamente que tem palestinos bons. Tem pessoas boas em todos os lugares. Agora, os muçulmanos, por exemplo, os árabes que moram em Tel Aviv, pensa assim, se o míssil está indo para um judeu em Tel Aviv, ele está indo para o cara que é árabe também. Ele está indo para o bunker todo dia com o filho dele chorando. Então ele também sente. Eu vou falar que vai ter paz? Sinceramente, acho que não. Acho que não, agora não. Mas julgar todo mundo como ruim, eu acho que não faz parte do nosso povo. A gente é um povo que sabe perdoar, porque a gente já perdoou. Inclusive, onde mais mataram judeus foi durante a igreja, na Inquisição. Então, mais do que o Holocausto. E a gente perdoou, né? A gente está aí, a gente anda com os evangélicos, eles adoram a gente. A Alemanha, nazista, quantos ficaram calados? Mas a gente perdoou. A gente perdoa. Só que a gente tem que ser esperto. Eu não vou falar que eu vou, por exemplo, num churrasco na casa dele. Não. Mas eu não vou achar que todo mundo é ruim também. Se eu achar que todo mundo é ruim, eu não vou mais acreditar no mundo. Então sempre com ressalva, com ressalva. Seria com ressalva, com cuidado, por exemplo. Com cuidado, igual eu ando na Alemanha com cuidado. A mesma coisa. Pessoal, vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade também. Tá aberto. Fafá. Quer? A gente vem falar aqui. Eu tive também agora em Milhós, vi algumas coisas muito difíceis de ser vista. A gente tem a notícia, né, e ver com os nossos próprios olhos é muito diferente mesmo. Eu sou nutricionista, amo Israel, tenho família que mora em Israel. Você ficou 1 ano, né? Não, antes do atentado eu fiquei 5 meses. 5 meses. E aí deu 3 semanas eu voltei. Então, hoje, essa semana deu 1 ano que eu fiz LA, mas eu tô aqui desde o atentado. Você não falou, mas você vai voltar para morar em Israel? Ou... É uma dúvida minha. É o que eu falo para as pessoas. Eu sou o único sobrevivente no Brasil de um atentado terrorista que está disposto a falar. Tá. E mostrar o que está acontecendo. Então você está numa missão aqui para... É um objetivo, mas assim, se eu não conseguir esse seu objetivo, eu vou embora para Israel de novo, vou ver minha vida. Mas no Brasil... Eu acho que você tem que defender o que aconteceu, porque a gente não vai desculpar, quer dizer assim, né, tá muito dolorido isso para todo mundo. Quando a gente escuta a tua história, fica mais dolorido ainda. É muito diferente de a gente escutar você ao vivo e escutar você na televisão. Mas você sabe que eu acho que muito... Porque você tem um jeito de falar, você tem, né, e você conta a história numa boa. Eu não vi nenhum momento, né, não sei se não é a primeira vez que você tá contando, né, para todo mundo, mas você é uma pessoa que levou isso, talvez, num lado muito mais forte. Por isso que você está contando, você não teve trauma. Se você tivesse um trauma, você estaria não podendo estar passando para todo mundo que você passou. Você concorda comigo? Não, eu tenho traumas. Eu tenho bastante trauma. Mas só que assim... recontar de uma maneira tranquila. Eu reconto porque eu entendo que a história... Meu psicólogo é muito bom, graças a Deus. Meu psicólogo, ele fez eu entender que a história teve um começo, meio e um fim. Acabou, aconteceu. Agora, assim, você falou, né, sobre passar minha história, o que eu falo. Se for ver, muita gente da comunidade nem sabe quem eu sou. Então, é muito curioso como tem aquela questão, né, de falar para fora da comunidade, que é o meu objetivo, sim, é sair da comunidade judaica, mas como muita gente da comunidade nem sabe. Ou seja, até onde que a pessoa ela buscou saber sobre o que aconteceu. Até quanto que isso interessa a ela. Porque a pessoa não sabe nem da minha história. Ela me olha e fala assim, eu não sei quem você é. E eu falo, uau, o sobrevivente judeu brasileiro, e você não sabe quem eu sou? Eu fico incrédulo às vezes. Você não falou nem um momento que você ligou para tua mãe enquanto você estava no perigo. A gente escuta muito, que me choca muito, aquelas conversas, sabe? Do filho falando com o pai falando desesperado. Sim. Você se segurou, não ligou nenhum momento, nem tua mãe sabia que você estava nessa festa? Não, então, minha mãe fala que ela acha que eu me fechei, que eu quis viver aquilo pra mim. Como se eu não... E talvez foi isso, não foi consciente, mas eu nem pensei em pegar meu celular, acho que foi tudo tão rápido. Mas, por exemplo, a Rafa, ela mandou 8 vezes aquele SOS emergência, sabe? Ela mandou 8 vezes pro padrasto dela,
com a localização, tudo, ele não conseguiu chegar lá, porque estava tudo fechado, mas ela conseguiu fazer isso. Eu, em nenhum momento, eu pensei, cogitei, eu falei, bom, chegou minha hora. Eu até fiz chuvá. Falei com Deus, tal, falei, chegou minha hora. Falei, tá bom, entendi. E agora pensando, tadinha da minha mãe, né? Porque ela não ia nem saber onde eu tava, com quem eu tava, mas assim, ela assim que acordou, ela sabia que eu tava bem vivo e no hospital. Mas ela sofreu mais do que eu sofri, eu acho. Ou posso. Legal. Oi, boa noite. Prazer. Boa noite. Queria saber sua opinião sobre a troca de reféns. Você é a favor da troca de reféns por terroristas ou você é contra? Queria saber sua opinião. Não, eu sou totalmente a favor, porque eu me coloco na situação. Se fosse meu pai, minha mãe, minha irmã, nem que seja morto, para enterrar. O judaísmo, ele fala que o... Mesmo que põe em risco outras pessoas, outras vidas. Não que eu tenha a minha opinião. Não, claro, assim, o lado, que nem eu falei, o lado ruim sempre vai existir, não adianta. A gente pode devolver 1.000, mas vai nascer mais 20 mil terroristas, não adianta. Não vai ser mais 1.000, 2.000, 3.000 que vai fazer a diferença. Se o exército funcionar, eles não vão fazer nada. Mas para mim importa muito voltar um corpo, mesmo que seja morto. Eu acho que a nossa religião, acho que o judaísmo, o judeu, ele preza a vida e o corpo. Então, se a gente é isso, a gente tem que ser fiel a isso. A gente tem que ser fiel até o final. É isso. Obrigada. Eu só queria aproveitar a pergunta da Vivian. Rafael, me permite? Num grupo desses encontros, nós fizemos exatamente um shiur sobre o que diz Alahá, se é para trocar ou não é para trocar. Quem esteve no shiur, eu vou fazer só a conclusão em nome do Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Libraha. Ele concluiu, alaricamente, que é para trocar. Alaricamente, é para trocar. E eu disse isso no shiur, quem estava lá lembra, e a Sevará, para não ficar só que eu não sou jornalista, né? Ele falou que é para trocar e fica por isso. Não, ele teve uma conclusão alárrica e a filosofia é assim. Tem 137 reféns. Não sabemos se tem 137, mas vamos dizer. Eles querem 1.000. Vamos supor. Troca ou não troca? Opinião dele. Se 137 reféns estão vivos, isso é Vadai Pikuach Nefesh. Se eu solto 1.000 terroristas, isso é Safek Pikuach Nefesh, porque eles vão voltar, depois vão tentar fazer de novo, mas talvez eles consigam, talvez eu não consiga. Eles consigam. A pergunta é: troco Vadai Pikuach Nefesh por Safek Pikuach Nefesh? Diz o Rav Ovadia Yosef, sim. Essa é a alahá. Agora, qual é a solução? Porque a partir do momento que nós temos gerações pela frente que estão sendo educadas com ódio contra Israel, quando terá esse fim? Porque a gente sabe que as novas gerações de palestinos são todas odeiam Israel. Enquanto as escolas deles, as madraças, ensinarem isso, então qual é a discussão que está batendo, pelo menos em Israel, a respeito disso? Vai ter algum fim em algum momento? Rafael, minha pergunta é mais direcionada a você como uma pessoa. Depois de todos esses eventos que aconteceu com você, todos os impactos que causaram na sua vida, não só durante o novo ataque, mas também quanto você sobreviveu e agora o trabalho que você está fazendo, qual a sua perspectiva em relação à tua vida, como você se sente como essa pessoa que está entre nós, mesmo depois de ter conhecido tudo aquilo? Eu acredito que eu tive uma oportunidade de ver a vida que poucas pessoas têm. Eu valorizo a vida como talvez poucos valorizam. Respirar.
Quando a gente saiu, eu e a Rafa, eu lembro do policial estourando um vidro de um carro que estava lá, de alguém que faleceu no bunker. E aí tinha um cooler com água, com coca, com uma fruta. E aquela água não tem igual. Se eu tomo uma água gelada, eu lembro daquela água. Ou seja, você vê o gosto da vida de uma forma diferente. Talvez isso diminua ao longo da vida, não tem problema. Mas sempre que eu lembrar do que aconteceu, eu vou falar, uau, eu tenho a oportunidade de estar aqui. Tem dias melhores, dias piores, mas acho que o psicólogo é para todo mundo, ajuda todo mundo. Primeiro, te agradecer todo esse depoimento muito, muito bonito. Queria saber como é que você vê hoje a mídia tão contra Israel e as imagens que eles mostram de Gaza, que eu não consigo entender como que eles mostram aquilo sem dizer que foi o Hamas que fez isso, e não Israel. Porque o Hamas põe os civis para serem mortos, para acabar com a imagem de Israel. Como você vê isso? No New York Times, hoje, tem um depoimento, um vídeo de um cirurgião americano que ficou lá, mostrando como é que estão a situação dos hospitais, e o vídeo é um horror. Dá vontade de você pensar assim, meu Deus, como Israel pode fazer isso? Sim. Quando na realidade é o contrário, é eles que estão fazendo, que se escondem nos hospitais justamente para poder atacar sem serem atacados. Tá, acho que tem algumas coisas. Primeiro, tudo que é envolvendo política, mídia e essas coisas, eu não acredito em nada, sinceramente. Poder, essas coisas. Se eu ficar pensando nisso, acho que eu vou ficar muito louco, porque eu não sei o que é verdade e o que não é. Segundo, eu acho que é um trabalho de formiguinha. Ou seja, eu tenho que me educar, eu tenho que saber sobre o conflito, eu tenho que saber, por exemplo, estão falando que a gente está fazendo de genocídio, apartheid, mas você sabe contra-argumentar isso? Ou só gritar? Não, eu sei argumentar racionalmente. Ah, legal. Então, se eu entrar numa roda de mesa em que tenha 10 pessoas conversando sobre, eu vou saber conversar sobre. E eu já me coloquei nessa posição e eu já mudei a opinião de mim. Não mudei a opinião, mas eu fiz a pessoa abrir a mente. E assim vai ser. Não adianta nada eu ficar gritando numa rede social, porque ninguém vai me ouvir, só os meus amigos. Então, a ideia é, primeiro, a gente aqui na comunidade, a gente tem que se educar, passar isso para as pessoas que são próximas da gente, e assim você vai talvez construir um mundo melhor, porque assim, não tem como a gente mudar o mundo, eu não vou mudar o mundo, mas eu vou mudar aqui as pessoas que estão me ouvindo, eu vou mudar uma pessoa que eu vou conversar no bar, e mostrar o que aconteceu comigo. Óbvio que eu tenho, minha história, ela me dá mais poder para isso, mas se você tiver argumentos, a pessoa ela fica... Né, que nem você falou, a pessoa não sabe nem o que é do rio ao mar. Então assim, mas tem muito judeu que não sabe também. Então como é que você vai argumentar se você não sabe? Então a ignorância ela pega todo mundo, entendeu? A narrativa também. Você tem sido convidado pela mídia aqui no Brasil? Eu falei bastante. Eu falei, por exemplo, no Fantástico, falei em vários lugares, mas muito judeu também não me viu. Isso que é curioso, entendeu? O próprio judeu não me viu, então assim... Entendeu? Então o que adianta eu sair se as pessoas não estão buscando? Você foi convidado pela mídia judaica também? Mídia judaica, tipo Shalom. Shalom. Eu acho que eu falei bem rápido num evento na hebraica, mas não... Você entendeu? Microfone pro Moshe. Pode. Depois do Moshe. Rafael, eu queria saber a sua opinião, como você vê o futuro de Israel? Assim, depois do que você passou, sei lá, as operações minuciosas que Israel está fazendo em Gaza, o ataque do Irã, a contra-ofensiva de Israel, o ataque, sei lá. Posso falar? Como você vê? O que eu ouvi é que o norte tá tenso, o Hezbollah é o principal problema. E uma coisa que me pegou, estava ouvindo uns soldados falarem, aqui no Brasil, dando uma palestra, e de novo, não tinha muita gente, né, para ouvir, mas deveria ter. E eles falando que no dia do ataque mandaram praticamente 70% das pessoas pro norte, no dia 7. Tá? Enquanto estava acontecendo tudo. Porque o principal medo, não sei se o porquê disso, mas acho que o principal medo era que o Hezbollah atacasse, que o poder deles é bem maior. E até hoje esse é o maior medo. Os israelenses falam que Israel não vai ser mais o mesmo.
o próprio país não vai ser mais o mesmo, principalmente com os árabes. Eu acho que tem essa questão de desconfiança, tudo mais, e a dor do israelense é muito grande, então, o trauma está muito grande. Eu acho que essa guerra vai durar mais pelo menos mais meio ano, pelo que eu estava falando hoje. Vai demorar um pouco mais, mas assim, eles têm dinheiro, o Irã está financiando, então dá para ser, vai demorar um pouco. Mas assim, de novo, mesmo em guerra, eu me sinto mais seguro em Israel do que aqui. Eu voltei para lá em janeiro e em março, e eu me sentia mais seguro do que aqui. Moishe? Pode falar para o Moishe. Boa noite, permissão da minha esposa aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Voltei agora de uma viagem do Holocausto e a gente viu, tem muitas histórias que contaram, e aí tem duas reações dos sobreviventes pós. Tem uns que se revoltaram, falaram, cadê Deus? E pode ser que aconteceu uma coisa dessa. E tem outros que pegaram o caminho contrário e se fortificaram, ficaram grandes drabarim, abriram yeshivot. Então, a primeira pergunta, qual é o teu sentimento de gratidão, se isso é a primeira opção ou a segunda opção que está mais tocando em você? E a segunda pergunta, você falou que recebeu um tapa na cara que faltava a união do povo. Eu não sei, tem boatos que também nessa festa, não sei se é verdade, te pergunto aqui se tinha também coisa de idolatria, tudo, mas o fato de ser Shabbat, em Hatorá, uma festa, você acha que foi um recado isso ou apenas na questão da união? Vamos lá, a primeira pergunta... Desculpa me complicar. Imagina, a primeira pergunta, eu acho que o judaísmo fala que você tem que ser na prática, né? Tem que fazer. Mas eu sempre fui um cara religioso internamente, ou seja, eu sempre acreditei, sempre entendi que isso era o certo. Eu só acho que tem perfis de pessoas. Eu não sou perfil religioso, tá? Na prática. Eu não me vejo assim, não me sinto assim, não era feliz assim. Ponto. Mas não faz com que eu deixe de acreditar, do que eu deixe de fazer boas coisas, boas ações. Tem muito cara que fala que é religioso, mas né, faz coisas erradas. Então, assim, eu prefiro ser o cara que faz o bem, que espalha o amor, a paz, que é realmente a essência do judaísmo, né? Qual é o principal ensinamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, para mim, é o principal conceito que eu levo na minha vida. A segunda pergunta. Eu não acho que... Primeiro, eu não vi nada de idolatria, tá? Primeira coisa. Segundo, se tivesse, ninguém estava rezando para idolatria, as pessoas estavam dançando. Terceiro... Para mim não é motivo, porque qual que é o merecimento que uma criança ou um bebê tem em ser colocado no fogo, no forno, por exemplo? E assim, as pessoas morreram assim. Então assim, eu talvez merecia mais, e o outro lá não tem merecimento. E quem faz essas contas, como todos sabemos, é Deus. Quem sou eu para falar quem merece morrer ou não? Então, talvez se eu estou aqui é porque eu mereci, entendeu? Então, eu não sei, eu não posso fazer as contas. O judaísmo ensina isso, que a gente não sabe as contas de Deus. A gente não sabe quanto vale uma mitzvah mais do que a outra. A gente não sabe esses cálculos. Mas a festa, para mim, eu estava no lugar errado na hora errada. Eles atacaram religiosos, atacaram não religiosos, atacaram judeus, muçulmanos. É isso que eu vejo. Eu acho que o judaísmo e Deus, ele vem para me fortalecer depois, mas não com um lado de culpa. Nossa, era Shabbat. Não. Tipo, não. Deus não vai me castigar do jeito que foi por causa de ser Shabbat. O jeito que foi. O inferno que eu passei não era porque eu estava lá, entendeu? Era porque eu sou judeu. E as pessoas que morreram no Holocausto também morreram por ser judeus. Religioso, não religioso, eles não diferenciavam. É judeu, acabou. O Deus é o mesmo. Boa noite, Rafael. Só queria te perguntar se você teve alguma situação. Eu vejo que muitas vezes as pessoas são sequestradas e tem uma síndrome de Estocolmo, de ter pena daqueles que estão te atacando porque eles têm alguma razão. Se isso passou pela tua cabeça, você sentiu, você tentou entender o lado dele, nesse teu momento psicológico apertado que você passou, teve isso? E só emendando uma segunda pergunta, se as pessoas que você fala aqui no Brasil, os não-judeus, eles são abertos a escutar, eles já têm as suas ideias firmes e é muito difícil de mudar a opinião deles.
Vamos lá, a primeira pergunta, muita gente até me perguntou se sente raiva, né? Falei, não, nenhuma. Eu não sei como, eu não sinto raiva, eu não sinto ódio. Aquelas pessoas que atacaram já morreram. Eu sei disso. Eu não sinto pena, mas eu entendo que, assim, eles foram criados num lugar que é para nascer judeu, para odiar judeu. Eu entendo que a educação, ela é a base de tudo. A educação tanto para um judeu quanto não para o não judeu. Eu acho que falta educação. É isso, falta educação. Eles são malvados. São malvados. Eles são pessoas que fizeram coisas ruins, assim como um cara que vem aqui assaltar alguém e mata. Sim, é uma pessoa ruim. Mas a educação levou ele a fazer isso. Se ele tivesse tido uma boa educação, talvez ele não teria essa ação de matar. Ele pode até odiar um judeu, mas ele não mataria. Então acho que a educação é um negócio. E raiva eu não sinto, porque pra mim ele já tá morto. Eu nem vi a cara deles, graças a Deus. Então acho que talvez isso foi um ponto também, eu não vi a cara deles. Eu ouvi, eu senti, mas eu não vi a cara deles. Acho que talvez isso me salve um pouco. Agora a segunda pergunta era de como é que são as palestras aqui para as pessoas não dando comunidade, se eles são abertos a escutar, se eles ali com as suas convicções, difícil de mudar a cabeça deles. É muito mais fácil porque eu tenho um poder na mão. Eu tenho um poder que é a minha história. A minha história, ela emociona qualquer um, sendo judeu ou não. Qualquer um. E assim, eu tenho um perfil, que agora eu tô até de blusa, mas eu tenho tatuagem, por exemplo. Então assim, eu sou um perfil de um judeu que não é o tradicional, que não é aquele... O judeu, ele tem de todo tipo, né? A gente fala. Mas eu sou um cara que eu acho que as pessoas se identificam mais. Um menino que estava numa festa, tentou uma vida melhor em Israel e foi atacado pelo terrorista. Foi aí que começou a guerra. Entendi. Então, as pessoas elas estão mais abertas a ouvir minha história e depois a minha opinião. Eu dou minha opinião. Eu falo que a guerra começou naquele dia, eu falo tudo depois. Eu falo sim que eu acho que o governo aqui no Brasil, ele escolheu um lado. Eu deixo isso claro, porque dos 5 aviões do exército que voltou, ninguém veio receber. Sabiam que eu era ferido, sabiam que tinham acontecido comigo e não mandaram uma mensagem. Mas o avião que veio dos palestinos foi recebido pelo presidente. Então, eu sou prático. A atitude me mostra uma diferenciação. Ninguém veio me receber e receberam eles. Então, sim, tem um lado. Eu tento mostrar isso para as pessoas. Por que na Rússia e na Ucrânia, na guerra, não escolheram um lado? Então, aí, cresceu mais de 1000% o antissemitismo. Por isso que eu gosto de colocar essa figura. Então as pessoas vão entendendo. Semana passada eu dei palestra para vários advogados, né? A Dani até estava comigo, historiadora. Ela também deu a palestra comigo. E assim, as pessoas elas saem de lá abaladas. Assim, elas não têm ideia do que aconteceu. E de novo, muito judeu não tem nem ideia da minha história, né? Então quem não é judeu ouve sim e muda talvez um pouco a cabeça, assim. Se preocupa mais, entende. E é que nem você ouvir um relato de um sobrevivente do Holocausto, você vê a veracidade disso. Então, realmente isso aconteceu e aí que começou a guerra, entendeu? Então, acho importante. Por exemplo, alguém que está aqui e diz o seguinte, eu agora vou ser impelido a fazer alguma coisa, começa por onde? Como a pessoa pode fazer? O que ela pode fazer para ajudar a disseminar as fake news, os conceitos errados? De novo, estudar, conhecimento. Então, por exemplo, hoje eu estou com o Stand With Us, né, fez um ótimo trabalho durante a guerra. Se hoje você quer saber uma notícia ou algo, você vai no Stand With Us. O Stand With Us, eles têm várias partes educacionais. Então, 6 motivos por que Israel não faz o apartheid. 6 sei lá o quê. Então, tudo que é sobre antissemitismo e sobre a questão Israel-Palestina, eles têm a educação. Eu estou sentindo uma dificuldade de entrar nos lugares, né, para falar sobre. Mas, assim, qualquer um que queira tem cursos. Então, por exemplo, eu quero fazer um curso para saber mais sobre. Você pode. E é de graça. Então, assim, as pessoas elas têm que ir atrás, as pessoas que querem educar para debater. Que nem eu falei, não adianta nada eu sentar na mesa de bar e falar assim, Israel está matando aqui, está fazendo apartheid. Sempre fez apartheid. Aí você vai rebater como, se você não sabe? Então, eu acho que você tem que ter o conhecimento, então procurar os caminhos para isso. Tem caminhos para isso, tá? Tem caminhos para isso, e aí educar. E os jovens também.
Eu sinto que os jovens, nas escolas, eles meio que estão nem aí. Eu fui em uma escola ou outra e eu sinto que... Eu conto minha história, todo mundo fica lá, mas assim, e o pós? A gente vive numa bolha, né? Na comunidade. A gente vive numa escola judaica em que você vai até o 3º colegial, você está protegido, você vai para a hebraica, você vai para sua casa, você vai para a sinagoga, Bnei Akiva, até que você chega na faculdade. Aí você chega na faculdade e você vê um menino sendo expulso do centro acadêmico porque ele é judeu, porque ele é sionista. Mas o que é ser sionista? As pessoas acham que ser sionista é contra o Estado palestino, e não é isso. Ser sionista é você ser a favor do Estado de Israel, isso não impede de ter um Estado palestino. Então as pessoas não sabem disso. Muito judeu também não sabe. Então a ignorância leva a essas questões. Eu acho que a pessoa tem que educar. A educação é a base de tudo. A educação para mim é a base de tudo. Rafael, antes de mais nada, eu queria agradecer muito a você, em nome da Sinagoga El Yaakov, por você estar aqui hoje falando com a gente. Acho que foi um depoimento importantíssimo para todo mundo, foi muito rico. Eu tenho uma curiosidade. Você fez Aliá, você ficou lá 5 meses, teve atentado, você voltou para o Brasil. Eu imagino que nesses 5 meses em Eretz você deve ter feito aí amizades, você já tinha uma vida formada lá, você já estava se ambientando em Eretz. Você ainda mantém contato com as pessoas que você conheceu lá, que continuam morando lá? O pessoal que estava trabalhando com você voltou para os seus países de origem? Como é que é essa relação agora tua com o pessoal que ficou da tua turma lá? Se você fala com eles, se você, além das missões que você está indo para fazer documentário e para reportar aquilo que você vivenciou, você ainda tem contato com eles? Como é que está esse lado pessoal com Eretz Israel? Eu tenho bastante, e assim, os meus amigos que ficaram, nenhum deles quer ir embora. É impressionante como... Eu também tinha esse sentimento do não quero ir embora. Todo mundo ama Israel, todo mundo... Obrigado. E eu falo sim com os meus amigos, e isso me dá vontade de voltar a Israel, eu tenho vontade ainda. Eu vou ver até quanto que eu consigo fazer aqui. Se eu não conseguir ir muito longe, porque assim, não adianta nada eu ficar me esforçando, e eu ver que eu não consigo entrar numa escola, que eu não consigo falar com as pessoas. Então, se eu não conseguir fazer o que eu quero, que é passar o que aconteceu comigo, eu não tenho problema nenhum em voltar para Israel, para os meus amigos. Mas, querendo ou não, minha vida inteira foi aqui, né? Então, os meus amigos realmente, minha família, tá todo mundo aqui. Mas eu tenho muito contato lá em Israel. Tenho, inclusive, o Ale Carnevale, não sei se foi do Yavne, né? É um amigo meu de infância, ele que me recebeu logo depois do atentado. Foi, assim, excepcional. Eu precisava de amigos de infância, ele me conhece desde os 2 anos, do Yavne. Então, eu precisava de pessoas que me abraçassem. E, assim, eu fui muito abraçado. Não tem ideia quanto amor eu recebi. Era, assim, muita mensagem de apoio dos meus amigos, de pessoas X. Então, a comunidade brasileira lá em Israel foi muito, muito boa comigo. Não tem nem palavras para agradecer. Rafa, nosso tempo se esgotou. Queremos te agradecer muito. Espero que cada um leve por si, né, uma mensagem não só na cabeça, mas no coração, e que possa replicar. Cada um fazendo um PA, progressão aritmética, se transforma em progressão geométrica, e a gente consegue aí colocar a mensagem correta, tentar diminuir esse antissemitismo ignorante que está aí e perigoso. E eu chamo agora o Rabino Sami Pinto para fazer uma brachá para as suas palavras finais ao evento. Antes eu vou ficar de pé, mas antes eu queria falar para você, Rafael. Deixa eu falar uma coisa. Deus gosta muito de você. Eu vi os teus filmes lá. Eu gostava de você, mas eu fiquei agora impressionado como Deus gosta de você. E estou com você, a sinagoga está com você, todas essas pessoas têm vontade de te dar um abraço, então eu vou dar um abraço em nome de vocês. Obrigado. Que Deus te proteja você. E me convida para casa mais. E mais do que isso, você é um símbolo da resiliência, da sobrevivência, da profecia. Você ainda vai fazer muita coisa bonita
E acho que eu vou ser convidado pelas coisas bonitas que você vai fazer. Com certeza. Tá bom? Eu vou se convidar sempre. Tá bom? Obrigado, Rabino. Eu pediria a todos ficarem de pé. Continuamos a rezar pelos que estão sequestrados. Então, eu faço essa reza que foi instituída desde de Simchat Torah, Motzai Simchat Torah, pelo Rabinato-chefe de Israel. Hi ratzon mifanecha Adonai Eloheinu ve'Elokei avotenu, shititmale berachamim aleinu, ve'al kol amecha Yisrael, ותצילנו ותושיינו מיד כל אויבינו ושונאינו ומקו כל מבקשי רעתנו. עפה עצתם וקלקל מחשבותם ולא תעשינה ידיהם תושיע כמו שנאמר הוצאו עצה ותופל דברו דבר ולא יעקום כי עמנו אל. עפה עצת גויים וקלקל מחשבותם חרבם תבוא בליבם קשתותם תשברנה. אנא אדוני אמון רחמך עלינו ועל כל עמך ישראל, עמוד נא מכיסא דין וישב על כיסא רחמים, ותיכנס לנו לפני ולפנים משורת הדין, תבטא מעלינו כל גזרות קשות ורעות, ותגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, למען רחמך ותקרא רוח גזת דיננו, וקראו לפניך זכויותינו. קומה עזרת לנו דנו למען חזיך. אנא אדוני שמור והגן על עבדיך צאן מרעיתך הנמצאים בשבייה בעזה, הגן על חיילי הצבא וכוחות הביטחון, הצילם מפח יכוש, לא תעונה עליהם רעה ונגע לא יקרא בעוליהם, ותצילם מכל מיני פורעניות, תאונות המתרגשות לבוא בעולם, ושלח נא רפואה שלמה לכל חולי עמך, לכל הפיצויים, שמענה את כל תחינותינו, כי אתה שומע תפילה כל פה, ברוך שומע תפילה, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, amém ואמן. Todos estão convidados para se servirem. Boa noite a todos. Acendendo mais uma vela para todos os jovens que foram assassinados na festa nova. A gente está dentro do mini bunker na estrada, que a maior parte das pessoas que estavam aqui refugiadas durante o ataque do Hamas se refugiaram aqui. 45, 50 pessoas entraram nesse cubículo. Algumas ficavam sentadas, outras de pé para poder ter uma circulação de ar. Rafael Zimmermann e a Rafaela ficaram aqui e eles conseguiram sobreviver. Um Hanani brasileiro foi para frente para tentar ver se conseguia ajudar alguma coisa e acabou sendo assassinado por membros do Hamas. Dentro desse bunker de 40, 50 pessoas, somente 9, 10 pessoas sobreviveram. Esse é o bunker de superfície mais famoso aqui do sul, e que tem vários vídeos mostrando pessoas mutiladas e assassinadas. Então a vela é não só para o Hanani, mas para todos os que aqui morreram simplesmente pelo fato de serem israelenses, estarem em Israel, serem judeus, não judeus, e celebrando em uma festa de música.